E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo do ponto e vírgula, né? Sei que demorei muito a postar e tô trazendo mais um vídeo novamente. Não tem muita explicação ao motivo, sabe, gente? É porque realmente eu não me considero um youtuber, né? Na verdade, eu faço isso mais como um hobby e realmente eu não consigo. Eu até queria, tava tentando e tava planejando ter uma periodicidade de vídeos, mas tá meio complicado, principalmente pela faculdade. Mas esse vídeo aqui não é basicamente para me explicar porque que eu demorei a postar vídeos, e é mais para poder trazer vídeo para vocês, ou seja, análise de livros. A análise que eu vou fazer hoje é de uma obra do George Orwell. Me perdoem se a minha pronúncia não estiver boa, porque eu sou péssimo com inglês e sou péssimo em pronunciar nomes de autores estrangeiros. E a obra em específico que a gente vai falar aqui é A Revolução dos Bichos. Provavelmente muitos de vocês já leram esse livro ou conhecem de alguma forma, porque já teve algumas adaptações inclusive para cinema de filme. E mesmo que não tenham visto a obra nem em cinema nem lido o livro, como é um livro popular, deve ter uma ideia pelo menos básica do que se trata o livro. E eu trouxe o livro porque é um livro muito especial para mim, e é um livro que eu confesso que na época que eu peguei o livro para ler eu não dei tanta importância, apesar de ser um escritor conhecidíssimo por obras fantásticas, né, obras realmente de uma qualidade excepcional. Eu meio que não coloquei tanta fé na obra, coisa que eu vi que eu estava redondamente enganado e errado, porque é um dos livros mais interessantes que eu li e eu acho que um dos mais pertinentes para o nosso momento atual. Ele é um livro que ele traz uma metáfora fantástica e que, pelo menos pelo que eu percebi do que eu li, tudo muito bem organizado e estruturado. Não foi pelo acaso que ele escolheu determinados personagens. E, enfim, vamos logo para a obra, né? Revolução dos Bichos trata de uma fazenda, de uma granja, na verdade, chamada Granja do Solar, em que o dono ele é extremamente perverso com os animais. Ele explora eles das piores formas possíveis, esses animais, e causa um descontentamento e uma desejo de revolta muito grande entre os bichos dessa granja. Mas tudo começa quando o porco mais velho, né, que é o Major, ele tem um sonho, segundo ele, em que os animais vão finalmente entrar em uma grande revolução, vão vencer os humanos e ter a liberdade tão qual almejada por eles. E ele conta isso no celeiro para todos os animais que estão reunidos lá, que são outros porcos, cães, patos, galinhas, burros, cavalos, vacas. E você percebe dentro da história que esses animais eles vão ter uma capacidade de raciocínio maior ou menor dependendo da espécie. Por exemplo, os animais mais inteligentes da fazenda são os porcos. Um dos que seriam mais burrinhos ou que teriam mais dificuldade de compreender as coisas seriam as galinhas, os patos, né? E esses animais eles vão representar simbolicamente uma estrutura social. Como é que eu vou explicar isso? Não é sendo preconceituoso e dizendo que determinadas posições sociais são mais inferiores do que outras, de forma nenhuma. Mas são características específicas. Porque a Revolução do Bicho ela é, na grande verdade, uma metáfora para a Revolução Russa. E vocês vão entender por que essa metáfora. O Major ele morre, né? Ele acaba morrendo. E dois porcos acabam tomando a dianteira na organização desses animais, que é o Bola de Neve e o Napoleão. O Major a gente poderia considerar, gente, a partir da idealização que ele tem da revolução desses animais, com o próprio Karl Marx. Ou talvez, de certa forma, também o próprio Lenin. Ele foi o idealizador da revolução. Apesar de que, é claro, que o Lenin ele não só idealizou, como ele colocou a cabo, né, vamos dizer, o Karl Marx foi que seria talvez o pontapé teórico do comunismo, né, mas Major se enquadraria como esses dois personagens. E o Napoleão, ele é um porco violento, grosseiro, ganancioso, e ele representaria muito a imagem do que seria o Stalin. Enquanto Bola de Neve já é um porquinho mais esperto, que tem uma perspectiva mais de expandir as concepções da revolução dos animais, inovador. Enfim, ele teria uma representação mais caricata do que seria o Trotsky. O que acontece é que os dois porcos dividem inicialmente, né, o comando da granja. Que vale lembrar, eu dei um pulo aqui. Os animais finalmente, depois de manter a situação, conseguem expulsar o dono da granja e todos os humanos da granja e ficar com a granja para si.
né? E após esse ato inusitado em que os animais se rebelam e vencem os humanos, eles mandam pombos sobrevoarem as outras granjas das proximidades para difundir a revolução entre os outros animais. Inclusive é muito bacana porque eles criam todo um código de leis dessa revolução desses animais, que eles colocam na parede. E um dos princípios fundamentais é que 2 patas ruins e 4 patas boas. Bom, ter 4 patas é bom e 2 patas é ruim. Que seria uma analogia, uma alegoria a animais são bons e humanos não são. No início das aves, os pássaros ficam meio revoltados, que diz, como assim, né? A gente anda com 2 patas, mas aí eles explicam que as asas também seriam patas, né? Modificadas, vamos dizer assim. Então, as aves também seriam 4 patas. Mas tirando esse aspecto, são criados uma série de preceitos, né? Que tem interesse também dos animais não explorarem uns aos outros, né? De que todos os animais seriam iguais, né? E eles criam uma bandeira, inclusive, que é usando um pano improvisado verde que eles encontram, eles pintam um par de chifres, de cascos, enfim, eles criam toda uma organização social. E dividem o poder entre os 2 porcos, como eu falei inicialmente, o Bola de Neve e o Napoleão. Só que o Napoleão ele é extremamente ganancioso e ele tem inveja do Bola de Neve, porque o Bola de Neve ele tem um certo prestígio maior entre os animais, porque como ele é mais inovador, ele consegue criar e desenvolver métodos para poder solucionar problemas que os animais vão encontrando inicialmente. O que o Napoleão faz? O Napoleão, ele tem lembrando que nessa fazenda tem cães, uma das cadelas, ela tem uma cria e o Napoleão diz que vai cuidar dessa cria de cãezinhos, ele mesmo pessoalmente, vai ensiná-los e bababá. E ele leva esses cãezinhos para ser, eles são isolados da granja, ao ponto em que eles só aparecem adultos e no momento em que o Napoleão toma o poder da granja e expulsa o Bola de Neve da granja. E isso mais uma vez a gente vê uma alegoria, vamos dizer, uma forma parodiada de lidar com a fuga de Trotsky da União Soviética, né? O Stalin, quando ele toma o poder, Trotsky foge e fazendo mais uma análise entre a situação real e o que é colocado na fantasia do Revolução dos Bichos, qualquer problema que começa a aparecer na fazenda, eles culpam o Bola de Neve. O Bola de Neve ele vira o vilão fantasma, aquele que pode ser projetado qualquer problema para tirar a responsabilidade das costas de Napoleão e dos outros porcos. E você vai ver, e os outros animais também vão ter, gente, uma característica que vai lembrar aspectos da Revolução Russa. Por exemplo, tem um cavalo, o Sansão, que ele é muito forte e que ele representaria o proletariado russo, exatamente a força bruta que a União Soviética utilizou para tomar o poder. E eu acho um personagem muito icônico, que eu acho que é o burro. E esse burro ele é muito interessante porque ele nada de burro, ele é o mais inteligente talvez dos animais. Ele tem uma memória excepcional. E ele não leva muito crédito na revolução dos bichos, porque ele diz que já viu algo parecido e nunca dá nada de bom nisso. E os porcos, gente, nada mais nada é do que uma representação dos políticos, né? Já que os porcos são os que assumem a posição política dentro da granja, eu vi, pelo menos foi a minha percepção, como uma forma muito inteligente de dizer que os políticos são porcos, né? E esses porcos, à medida que o Napoleão ele toma o poder, eles vão cada vez adquirindo mais poder e extorquindo e mais explorando os outros animais. Algo que seria uma crítica que eu percebo que o Jorge fez à Revolução Russa em si, que inicialmente deveria ser uma revolução de igualdade, entre aspas, mas que acaba se tornando um movimento totalitário, tirânico, né? E isso é manifestado na Revolução dos Bichos, em que os porcos, na verdade, se exploram cada vez mais os animais. E tem uma coisa muito interessante no finalzinho do livro, em que eu vou tentar contar sem dizer muito o livro, para poder não contar o final, mas que eles dizem assim, e os porcos jogavam cartas com os homens e pegam uma briga lá na hora, porque nesse momento os porcos já estão se alinhando aos humanos, e os porcos estão se tornando praticamente como os humanos, inclusive começam a andar em 2 patas, né, já por finzinho do livro, e eles modificam uma dos mandamentos principais, que era 4 patas é bom e 2 patas ruins, e ele colocam 4 patas é bom e 2 patas melhor ainda, me desculpem os erros de português, gente. Enfim, e no finalzinho do livro ele diz o seguinte, os porcos e os homens discutiam um jogo de cartas, e já não conseguimos mais identificar nem o que era porco e nem o que era homem. Enfim, gente, é um livro fantástico, acho que vale a pena ler. Ele é muito pertinente para poder fazer uma autoanálise
da situação política, eu acho, do nosso país, e sempre é pertinente, né? O que de fato os interesses, até onde o extremo, o fanatismo pode levar, e até onde uma visão acrítica das relações sociais pode levar, a que tipo de destroço ou caos pode levar. Enfim, é um livro que vale a pena ler, e eu deixo ele como dica de leitura. Valeu!